vezes já não fomos convidados a amar aos nossos inimigos? Provavelmente algumas. E toda vez ficamos pensando, como pode ser isto? Amar aqueles que nos querem mal, que nos perseguem, que nos caluniam? Difícil, não é mesmo? Mas este foi um dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe e que tão bem vivenciou enquanto entre nós esteve. Olá, eu sou Isabela e sejam bem-vindos ao Espaço do Evangelho. Jesus nos deixa esse ensinamento que ficou registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 44. Vamos relembrá-lo. Para tanto, vamos ler do versículos 43 ao 45 para um melhor entendimento. Jesus nos disse: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. Em nosso estudo, encontramos a seguinte fala no sermão intitulado Amando aos Inimigos, de Martin Luther King Jr., que foi um ativista político dos direitos humanos e líder religioso norte-americano. Esse sermão foi proferido no final dos anos 50 do século passado, estando hoje disponível na internet. Luther King nos diz, abre aspas, talvez nenhum ensinamento de Jesus seja hoje tão difícil de ser seguido como este mandamento do amai aos vossos inimigos. Há mesmo quem sinceramente julgue impossível colocá-lo em prática. Consideramos fácil amar quem nos ama, mas nunca aqueles que aberta e insidiosamente procuram prejudicar-nos. Mais adiante ele diz, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, não ignora a dificuldade dessa imposição e conhece bem o significado de cada uma de suas palavras. A responsabilidade que nos cabe como cristãos é a de descobrir o significado desse mandamento e procurar apaixonadamente vivê-lo em toda a nossa vida. Fecha aspas. Um dado interessante é que nesse sermão, Luther King vai nos falar de um hábito seu para fortalecer esse seu entendimento a respeito desta passagem. Ele menciona que ele costumava rever esse tema pelo menos uma vez ao ano, agregando novas percepções desenvolvidas ao longo do caminho com suas experiências, à medida em que ele ia tendo contato com novos insights, o que lhe possibilitava novos esclarecimentos. E essa orientação de Jesus é tão inquietante que levou Allan Kardec, na codificação do Livro dos Espíritos em 1857, a questionar aos benfeitores responsáveis pelas instruções da doutrina espírita sobre o assunto. Na questão 887, Kardec pergunta se essa prática de amar aos inimigos não seria contrária às nossas tendências naturais e se essa inimizade não viria de uma falta de simpatia entre os espíritos, considerando-se aqui uma lei da física, a de assimilação e de repulsão dos fluidos. Apesar de inquietante e desafiador, fica patente a importância de se amar aos inimigos, pelos tantos exemplos que Jesus nos deu. Tanto é assim que o mentor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, comentou esse versículo 44
mais de 20 vezes em várias de suas obras, mostrando-nos diversos aspectos a serem considerados em nossas reflexões para o melhor entendimento desse mandamento. Emmanuel e Luther King estavam em perfeita sintonia. Os aspectos abordados por ambos nos remetem aos mesmos ensinamentos. Mas, afinal, como isso se dá na prática? Bem, segundo a resposta dos Espíritos à questão 887 do Livro dos Espíritos, esse amor que devemos devotar aos inimigos não é o mesmo que devotamos a um ente querido. E foi nessa lógica que Jesus entendeu ao nos convocar a amar aos nossos inimigos. Os benfeitores que orientaram Kardec dizem mais, que amar aos inimigos, nesse entendimento, é perdoar-lhes, é lhes retribuir o mal com o bem, é não se lhe igualar no proceder, tampouco buscar vingança. E no Evangelho segundo o Espiritismo, onde a parte moral do Livro dos Espíritos foi aprofundada, Kardec comenta no capítulo 12, item 3, o seguinte, abre aspas, se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar aos inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Fecha aspas. Dessa forma, vai requerer de nós um olhar para o nosso interior. Conhece-te a ti mesmo, já nos dizia um antigo sábio, e um olhar para o nosso próximo. Livre de preconceitos, de pré-julgamentos, mais amoroso, mais aberto. E como começar? Então, que tal por pequenos exercícios diários? Emmanuel vai nos ajudar. Em suas mensagens sobre esse versículo, nos dará valiosas dicas que nos facilitarão a prática do amor ao próximo. Vejamos algumas. Reconceituar a causa da ação dos adversários. É um dos ensinamentos que Emmanuel nos traz, nos alertando que o adversário muitas vezes age movido não por intenção, mas por doença, por cegueira ou equívoco. Um outro ensinamento que ele nos lembra é que o mal se cura com o bem. Todos nós precisamos de educação, de orientação e auxílio. Por isso, nossa atitude perante os adversários deve ser de ofertar aquilo que diminui o mal e não o que o agrava. Mas, numa outra mensagem, ele nos adverte para não deixarmos que o adversário determine a nossa conduta. Se o inimigo grita, silenciemos. Se ele agride, desculpemos. Se ele calunia, continuemos servindo e amparando, nunca deixando que a atitude impensada dos adversários sirva de modelo para a nossa conduta. Outro ponto relevante a que ele se refere é sobre o perdão, e que devemos entender que o perdão beneficia e liberta a quem perdoa. O primeiro e maior beneficiário do perdão é quem perdoa, porque quem assim procede imuniza a própria alma contra os males do rancor, da mágoa, do ódio e se liberta para avançar em novos horizontes. Ainda, ele nos lembra da importância de se cultivar a simpatia e a cordialidade, tendo por base a compaixão. Todas as expressões de vida são sagradas, mesmo as mais equivocadas. Portanto, cultivemos a compaixão para que ela seja o alicerce de atitudes de simpatia, de afabilidade e cordialidade, onde quer que passemos.
Em uma outra mensagem, Emmanuel nos chama a atenção para uma perspectiva bem interessante, que é o de reconhecermos os adversários como professores gratuitos. O adversário é aquele que muitas vezes nos auxilia a ver necessidades e defeitos que nem mesmo os nossos melhores amigos têm coragem de nos dizer. Eles nos auxiliam a manter a vigilância e a atenção e a cumprir com as nossas responsabilidades diligentemente. Por isso mesmo, às vezes, são nossos melhores professores. E ainda nos lembra que os verdadeiros inimigos da nossa felicidade são as que acalentamos na alma, quais sejam o orgulho e o egoísmo, o desânimo e o pessimismo, a maldade e a crueldade. Tenhamos a necessária prudência e estejamos muito atentos aos verdadeiros inimigos da nossa felicidade. Os adversários externos chegam e passam. As feridas que causam cicatrizam-se com o tempo. Mas os adversários que acalentamos em nossa alma são os verdadeiros adversários da nossa felicidade, do nosso crescimento e da nossa paz. Esses ensinamentos de Emmanuel são preciosidades que poderemos exercitar diariamente, até que seja natural para nós amar os nossos inimigos. Vamos nos conscientizando de cada um desses pontos aos poucos, para que possamos enraizá-los no nosso interior. Luther King, em um outro trecho do seu sermão, reforça a magnitude do amor, quando o coloca como um dos motivos para se amar aos nossos inimigos. Ele nos diz, abre aspas, é que o amor é a única força capaz de transformar o inimigo em amigo. Nunca nos livraremos de um inimigo opondo ódio ao ódio. Só o conseguiremos libertando-nos da inimizade. O ódio, pela sua própria natureza, destrói e dilacera. E pela sua própria natureza, o amor é criador e construtivo. A sua força redentora transforma tudo. E ele continua no final do seu discurso nos dizendo: o amor é a força mais perdurável do mundo. Esse poder criador tão belamente exemplificado na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É um instrumento mais poderoso e eficaz para a paz e a segurança da humanidade. Somos chamados para essa difícil incumbência, com o fim de realizarmos um parentesco único com Deus. Somos em potência filhos de Deus e através do amor essa potencialidade torna-se realidade. Temos a obrigação de amar aos nossos inimigos, porque somente amando-os podemos conhecer Deus e experimentar a beleza da sua santidade. Fecha aspas. Jesus nos envolve em sua paz. Graças a Deus.